Gente, vamos retomar, né? Agora, depois desse intervalo, nós agora vamos ver em que consiste ser discípulo, página 14. Já vimos o mestre? Todo mundo entendeu essa questão de Jesus como mestre, o porquê que ele é mais do que Moisés? Já? Atitude perante a lei. Moisés tinha um instrumento, eu gosto de brincar de que Moisés nos deu o manual de funcionamento do ser humano. A gente compra um equipamento, vem com o manual, né? Como funciona? Ali é explicando como funciona. Agora, o ser humano na sua plenitude, para aquilo que ele vê, porque se o ser humano é imagem e semelhança de Deus, gente, Deus é amor, está escrito lá na literatura de João, tanto no Evangelho quanto nas cartas. Deus é amor. Então, nosso funcionamento é esse, é viver a lei do amor aos seus mais altos graus do amor, porque existem várias formas de amar, vários graus do amor, tá certo? Então, isso aí a gente aprende com Jesus, como se tornar verdadeiramente mais semelhança de Deus, verdadeiramente humanos, é com Jesus que a gente aprende, tá? Então não é uma coisa que a lei de Moisés possa nos dar, ela nos dá o que é básico para funcionarmos como seres humanos, para sermos diferentes dos outros seres e termos a nossa essência realmente humana. Mas não é isso, não é o básico do básico que Deus espera de nós. Deus espera de nós verdadeiramente humanos plenos. Agora, isso faz parte de um processo. É um processo. O processo do amar é um processo difícil. A gente tem que aprender a amar amando. E a gente, esse amando, vai passo a passo, dia a dia. Então, a gente vê que compara também a humanidade com o indivíduo. As criancinhas, elas são egocêntricas, elas querem todo o amor do mundo para elas, mas elas darem amor é difícil, né? Às vezes, para a gente conseguir um beijo é a força, a gente pega, abraça e agarra e beija a força, porque está gritando. E tem criança que é amável, que foi ensinada, não é? Que foi. Então, às vezes, na palestra tem muitas crianças, e aí, depois da palestra, eu digo assim, eu vou ganhar um beijinho, aí tem um que diz assim, não, tá bom. Aí eu chego, pronto, vou ganhar um beijinho, ela, 3. Aí eu digo, põe então, ó, os 3, né? Então, veja, a gente precisa ser ensinado a amar, e Deus precisa nos exigir aquilo que ensina. Dê passos, faça, vá fazendo a sua parte, vá dando um passo em direção ao outro. Gente, cada passo que a gente dá em direção a uma pessoa, a pessoa dá 2, 3 em direção a nós. Essa é a lei do amor, é assim que funciona. Tá certo? Então agora nós vamos ver em que consiste ser discípulo. O que é ser discípulo quando o mestre é Jesus? Bom, se ele ensina o amor, obviamente é isso que a gente aprende, e é isso que a gente vai fazer, está na cara, né? Então nós vamos ver como é que diz aqui. Diz assim, 14. Aí do roteiro, a página 14. A relação entre mestre e discípulos na tradição cristã. Nos evangelhos encontramos Jesus rodeado por discípulos e discípulas, ensinando-os por meio de parábolas, exortações e até do seu modo de agir. Jesus ensina os seus discípulos e discípulas por meio de parábolas, falando e fazendo com que as parábolas possam tocar lá no fundo das pessoas, mexer com as pessoas. Que o mais importante de uma parábola é fazer com que a pessoa mude a direção do olhar e a condução da vida. O mais importante da parábola é você saber o que vai fazer depois da parábola. Então tem a parábola do bom samaritano. Quando termina de contar a parábola, Jesus faz uma pergunta para o doutor da lei: qual dos 3 foi o próximo daquele que caiu e precisava de ajuda?
o doutor da lei vai dizer assim: foi aquele que agiu com misericórdia. Aí Jesus olha para ele e diz: pois então, vá lá e faça o mesmo. Então o objetivo da parábola é mudar uma atitude de vida, de pensamento, de compreensão, de atitude. Isso é a parábola. A parábola serve para mexer com as pessoas, fazer a pessoa pensar diferente, ver as coisas de modo diferente, agir diferente. E também Jesus ensinou através do seu modo de agir. Ele nos mostrou como é que ele faz. E ele faz aquilo que viu o Pai fazer. Ele diz: eu faço exatamente o que eu vi meu Pai fazer. Então, como é que eu sei que Deus é misericordioso? Porque Jesus mostrou isso, ele misericordioso com as pessoas. E o que é que ele espera de mim? Que eu seja misericordioso, porque isso eu vi dele. Está lá na vida dele. Então, como é que Jesus exerce a misericórdia e fica condenando todo mundo? Misericórdia só para mim? E então ele mostrou, ensinou com o modo de viver. O ensinamento de Jesus, Jesus como modelo, ou como guia da humanidade, não é uma coisa do que ele falou, não é doutrina, não são palavras jogadas no vento, é a vida dele, é como ele viveu. Aquilo que ele dizia era só para traduzir em palavras aquilo que ele vivia. Mas se a gente desligar as palavras de Jesus, da vida de Jesus, elas ficam igual a palavra de qualquer pessoa. Aliás, Jesus repetiu palavras que foram ditas por outros mestres. Mas qual é a diferença? É que dita por Jesus, elas ganham outro sentido por causa da vida que ele tem. Porque às vezes Jesus diz coisas que outras pessoas já tinham dito. A regra de ouro de não fazer o mal para o outro que eu não quero que seja feito a mim, isso já estava dito em muito tempo. Mas na vida de Jesus ganha outro sentido. Certo? Então Jesus nos ensinou com a vida. Além de Jesus nos ensinar com a vida dele, ele nos exortou: vá e não peques mais. Está sabendo como é que é agora? Vai lá e faz. Vá lá e não faça. Vá lá e faça. É assim. Não sabia não? Tudo bem. Agora está sabendo? É assim. O doutor da lei chega para ele e diz: quem é meu próximo? Ah, você não sabe? Não, eu vou te contar uma parábola, no final você vai saber. Terminou de contar a parábola? Bom, agora, e aí, quem é? Fulano. Então vá lá e faça igual o fulano fez. Então essas exortações são importantes. Por quê? Porque nós estamos em uma época que as pessoas acham que exigir alguma coisa dos outros é uma coisa errada, porque as pessoas têm o livre-arbítrio. Não, as pessoas, elas têm o livre-arbítrio, e eu tenho a obrigação de querer que ela dê um passo para ser alguém melhor. Eu vou até o limite. Eu não posso desistir daquela pessoa, porque Deus não desiste de mim, nem desiste dela, não desiste de ninguém. Tem gente que diz assim: mas aquela pessoa que quer se suicidar, de alguma forma Deus vai chegar ao coração dela. Eu disse: sabe qual é a forma que Deus escolheu para chegar ao coração dela? Você, que trabalha com ela, que convive com ela. É assim, através de você, que Deus vai chegar lá no coração dela. Você fica esperando que... Não, mas ela tem um livre-arbítrio. Se quiser se matar, o que eu posso fazer? Pode ir lutando com isso até o fim. Até o fim. Até o limite das suas possibilidades. Eu gosto da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é extremamente exigente. As pessoas estão sofrendo, e a carta aos Hebreus diz assim: vocês acham que estão sofrendo? Vocês ainda não foram no limite do sangue. Vocês estão vivos? Então vocês ainda não sofreram o suficiente. Não morreram, não deram sangue. Não deram sangue. Se ainda pode reclamar que está sofrendo, ainda não sofreu tudo, porque ainda está reclamando. Ainda pode falar para reclamar. Não é? Essa é uma exortação de Jesus.
Pensa que cristianismo é fácil? É fácil pertencer a uma igreja. Seguir Jesus é um negócio complicado. Por isso que outra pessoa que se chamava, que o mesmo nome de Jesus, que é o Josué do Antigo Testamento, quando foi para entrar na Terra Prometida, aquele homem disse assim: e aí, qual é o Deus que nós vamos servir? Todo mundo disse: é o Deus de Israel, é o Deus dos nossos pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que nos tirou do Egito. Ele dizia: é muito complicado, não dá certo não, porque é um Deus exigente, vocês não vão dar conta de servir esse Deus. Não é ele que nós queremos. Bom, eu e a minha casa vamos servir a esse Deus, mas e vocês? Estão dispostos? Porque não vai ser fácil não. Ele manda amar o próximo como a ti mesmo. E aí vem o cristianismo e diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí eu tenho que amar o próximo não como eu amo a mim mesmo, mas como Jesus ama o próximo. Eita, aí está difícil. Está mais difícil ainda. Porque supõe que quando Jesus veio na plenitude dos tempos, a humanidade já podia cumprir isso. Ele mostrou como é que a gente ama as pessoas na cruz, dando a vida por ela. Não é? Então, ele faz essas exortações. Jesus é exigente, ele não fica passando a mão na cabeça de ninguém, não. Vinde a mim, ótimo, agora vai e faça. Então, o chamado do discípulo é: venha para estar perto de Jesus, para depois ser apóstolo. O que é apóstolo? É ser enviado a exercer aquilo que aprendeu Jesus, que é o amor. Então, tem 3 grupos que estão ao redor de Jesus. As multidões que acham Jesus lindo, maravilhoso, elas recebem os milagres de Jesus, elas sempre quando Jesus está, elas correm para lá e depois elas voltam para o que estavam fazendo. Aí depois correm para estar Jesus e depois voltam para o que estavam fazendo. Nunca se comprometem, são as multidões. Jesus tem ensinamento para as multidões, mas é um grupo bem específico que, se a gente for sem botar Jesus, tem as multidões. E Jesus desconfia das multidões, porque as multidões não têm compromisso com Jesus. Então tem gente preocupada em encher a igreja, em encher estádio, encher um auditório de gente para ouvir palestra. Alô, Jesus mesmo diz: multidões não têm compromisso, não é um ajuntamento de pessoas que significa que ali se está vivendo o cristianismo. Então as multidões, elas vêm, elas gostam de ouvir Jesus, elas gostam de ouvir uma palavra sobre Jesus, elas adoram palestras, gostam demais de ensinamento de Jesus e não compram nada, não tem compromisso nenhum, é tudo muito lindo. Como diz uma senhora, diz assim: olha, eu não entendo direito o que você diz, mas eu acho lindo o seu jeito de falar, não é? Então é tudo muito lindo, muito maravilhoso, mas que lindo, que ético, que moral, que ser humano maravilhoso Jesus. Mas aí, quando eu perdoar os inimigos, eu não xingar ninguém, eu ter uma atitude honesta, aí isso aí não. Então eu não posso ter compromisso, porque senão eu vou ter que mudar de vida. Eu quero continuar no mesmo estilo de vida. Então eu fico na minha casa, eu recebo tudo pela internet, pela TV, estou sempre assistindo coisas, me informando, mas compromisso com o mundo melhor, não é compromisso de ir para a igreja, não é compromisso com o mundo melhor, com a mudança de vida, com não ser egoísta. Aí já não pode contar comigo, tá? Então isso aí são as multidões, elas estão lá no Evangelho de Mateus. Aí o outro grupo é um grupo que saiu da multidão, que é o grupo de discípulos. Eles já têm um compromisso, eles convivem com Jesus e eles aprendem do modo mais difícil. Como eles convivem com Jesus, eles veem Jesus, eles sabem como é que Jesus vive, então eles aprendem não porque eles ouviram, que quem escuta as parábolas são as multidões, mas eles são ensinados com a vida de Jesus e as exigências que Jesus faz. Então eles vão aprendendo daquele jeito, vendo Jesus fazer, Jesus explicando por que fez e exigindo que eles façam. Temos um exemplo bem claro disso que também vai aparecer, estou me lembrando agora, que é tipo do Evangelho de João, mas também sério. Jesus vem lavar os pés de Pedro. Por que Pedro não quer? Porque se ele aprendeu com esse gesto de Jesus, ele vai ter que fazer. Então Jesus, que é o mestre, desce do pedestal dos mestres e vai lavar os pés de Pedro. Pedro,
você não vai me lavar os pés e dar aquela aparência de humildade, por quê? Porque ele terá que fazer isso. Aí Jesus disse, pois se eu não lavar os pés, você não é um dos meus, você não tem parte comigo, você não faz parte do meu grupo. Por quê? Porque você não quer lavar, não quer que eu leve os seus pés, para você não lavar o dos outros. Aí Pedro disse, pode lavar tudo. Ele disse, não, também não é assim, você não é da multidão. Não é que Pedro é exagerado, adoro pessoas exageradas. Pedro não é da multidão, então ele já está purificado de certas coisas. Ele só precisa disso. Não, eu não quero que você faça tudo, eu quero que você faça isso. O problema da gente é esse. Deus quer uma coisa de nós. Uma coisa. Porque Ele sabe que a gente vai ser difícil a gente dar conta de uma coisa. Aí a gente faz tudo, menos a uma coisa que Ele quer. Então Pedro quer tudo. Não, eu só quero lavar os seus pés, assim, estar os seus pés ajoelhados, lavando os seus pés, para que depois você faça a mesma coisa com os outros. Eu não quero que você saia por aí dando banho nas pessoas. Isso é fácil. Eu quero que você se ajoelhe nos pés das pessoas e lave os pés das pessoas. Certo? Então eles tinham a exigência que era de quem aprende vendo, convivendo. Aí era dureza mesmo, não é? Dureza de vida, aprendizado e exigência. Naquele tempo, lavar os pés era um gesto de humildade e de acolhida. De humildade e acolhida. Então, ao seu serviço. É uma forma de acolher o outro, o diferente. Tá? Quando se lavava os pés do viajante, quer dizer, essa pessoa que eu desconheço, que eu não tenho noção de quem é, que está vindo de outras terras, que eu não sei nem se é um assassino, se é uma pessoa certa, se é uma pessoa errada, e chega na minha casa, eu lavo os pés e estou dizendo, seja quem for, eu acolho. É um gesto de acolhida diferente, por isso exige extrema humildade. De acolher, é um gesto de hospedagem da antiguidade. Certo? Feito pelo dono da casa ou pelo primogênito da casa. Que Jesus reclama até do Simão fariseu, diz, eu entrei em sua casa e você não me deu a água para lavar os pés, nem a água para lavar os pés, muito menos lavar os meus pés. Quero o gesto de acolher. Tá dizendo, eu estou aqui jantando com você, mas eu não fui acolhido por você, porque você não fez o ritual de lavar os pés. Então Pedro, como vai ser o chefe, ele vai ter que fazer isso com todas as pessoas. Quer dizer, ele tem que acolher na comunidade cristã todas as pessoas. É a mesma coisa que eu disse assim, não dá um prato de comida, não dá um prato de comida. Entra, sente aqui. É diferente do que de deixar a comida para a pessoa sentada na calçada. É diferente. Então, é exigente. Um dia eu estava falando das parábolas de Jesus, Caio pediu para eu falar da parábola do bom samaritano para um grupo de médicos e advogados, era um grupo de profissionais cristãos. E aí eu achei muito chique, era na cobertura, né, do negócio aí, um negócio de terra. Bom, aí eu fui. Então eu expliquei toda a parábola do samaritano. Então a primeira pessoa que falou disse assim, mas isso aí era no tempo de Jesus. Não dá para eu baixar o vidro do meu carro para uma pessoa que está passando necessidade, porque do jeito que está hoje, a gente corre risco. Eu disse, olha, desculpa eu lhe dizer, mas o caminho que vai de Jerusalém para Jericó era o lugar mais perigoso da face da terra na época de Jesus. É por isso que ele dava o endereço. Ele dizia, de Jerusalém para Jericó, para quem lê aquilo ali saber que o negócio era perigoso. Porque ali naquele caminho do deserto ficavam os assaltantes, as pessoas todas atrás das pedras gigantescas que tem lá. E quando se via uma, estava em cima. E não tinha testemunho, podia matar. Não tinha que testemunhar. Era o lugar mais perigoso. Não era uma estrada romana. Se Jesus quiser dizer que era um negócio confortável, eu teria numa das estradas que vai a Roma, porque tem policiamento nas estradas que vai a Roma, eles estão no caminho que é a travessia do deserto, de Jerusalém para Jericó, descendo de Jerusalém para Jericó, é ali. Então ele disse assim, foi lá no meio do Pirambu, lá nas 4 varas, que o cara foi ajudar o outro que estava caindo, sem saber se era o traficante, que estava nu, ou se era alguém que o traficante odiava. Foi ali. É isso que Jesus está dizendo. Me desculpa, essa parte ainda vamos pular. Era perigosíssimo, não era só perigoso, não. Aí, mas então, essa parábola para mexer com a gente. Toda parábola para mexer com a gente. Então, veja. Os discípulos são um grupo diferente. É o grupo que saiu da multidão e tem mais compromisso.
porque ele participa da vida de Jesus, convive com Jesus, vê como é que Jesus vive. E recebe os ensinamentos a partir da vida de Jesus e das exortações de Jesus, das exigências de Jesus, que a pessoa dê um passo em direção ao amor. Então, por isso ele vai toda hora ensinando, mostrando coisas. Pega uma criança, coloca no colo, diz isso. Diz coisa quando vai curar um cego, e assim vai. Eles vão vendo a coisa acontecer, e Jesus vai ensinando a partir da vida e fazendo as exortações. Então esse aí é o grupo. E o grupo, quando está mais preparado, o grupo se torna apóstolo. Quer dizer, já que você aprendeu a dureza de viver segundo a minha lei, que é a lei do amor, agora você é enviado. Apostolé quer dizer enviar. Você é enviado para viver isso de forma que as pessoas, pelo seu viver, possam também aprender a lei do amor. E tem um detalhe aí, a lei do amor é dura, mas se todo mundo praticar, liberta. A lei do amor é a mais exigente e é a mais libertadora. Por isso que o fardo de Jesus é suave e peso é leve. Está lá em Mateus 11. Tá? É porque a exigência do amor deixa a pessoa leve, porque não tem. Nós fomos feitos para o amor. Nós somos a imagem semelhante de um Deus que é amor. Não existe em nós nem nada que possa acolher a rejeição, o desamor. Nós não temos estrutura, nem física, nem psicológica e nem espiritual para lidar com o desamor. Nós não temos, porque não faz parte de nós. Então é por isso que a humanidade está doente, né? Sempre esteve. Essa é a chaga da humanidade, é a falta de amor. Mas aí é que está, nós, como nós não temos uma estrutura em nós, em nada de nós, nós não temos uma estrutura para lidar com Deus, com desamor, e com a rejeição, então nós prestamos mais atenção ao desamor do que ao amor. Então nós prestamos, tudo que nós mais prestamos atenção são violência, maltrato, nós prestamos muita atenção a isso. Por quê? Porque isso é uma negação que nós não temos como compreender o desamor. Nós não temos. A gente pratica, mas não tem como compreender. Tanto que a gente foge, a gente inventa mecanismos de defesa para não lidar com a nossa consciência que nos acusa de desamor. Certo? Então veja, a gente presta muita atenção. Tem pessoas que estão se matando para fazer o bem. A gente não presta atenção que lá na zona do conflito da faixa de Gaza tem pessoas que estão arriscando a vida por amor a pessoa desconhecida. Isso não. Aí eu postei agora no Facebook o médico que estava lutando para conseguir a cura do ebola, foi contaminado pelo vírus e faleceu. Sabe quem é que presta atenção nisso? Ninguém, porque é alguém que morreu por amor aos desconhecidos. Nem, cadê? 1, 2 ou 3 diz, oremos por ele, que pena, não sei o quê, mas não faz aquela coisa. Por quê? Porque eu presto atenção mais ao desamor. E por que eu presto atenção mais ao desamor? Porque eu sou humana, eu não sei lidar com isso, eu não tenho nada na minha estrutura, nem física, nem psicológica, nem espiritual, para lidar com isso. Então isso me choca. Certo? Então é muito isso. Então veja, essas são as 3 formas de Jesus ensinar. Então os ensinamentos foram passados de forma oral, Jesus falando, ele não escreveu nada. E para uma boa assimilação era indispensável a memorização do que fora falado. Portanto, havia necessidade de repetir os ensinamentos do mestre. Essa figura do mestre, que vem da tradição judaica, está estritamente ligada à Torá, ou à lei de Moisés, ou ao Pentateuco. Então, geralmente, aquilo que Jesus fala, os ditos de Jesus, as palavras de Jesus, estão em linguagem ritmada. Tem um livro que saiu em inglês, que é A Partir dos Olhos de um Camponês Poeta da Galileia. Então é um estudo do Evangelho, dizendo que Jesus, quando conta as parábolas,
ele está mais parecido com um poeta, alguém sensível, que fala numa linguagem facilmente que se pode assimilar, do que de qualquer outro tipo de pessoa. Então ele é mais parecido com um poeta do que com qualquer outro tipo de profissional. Por quê? Porque era uma linguagem muito metafórica, uma linguagem que o som fazia um jogo de linguagem com conceitos, com sons, que nós perdemos, porque nós só temos as traduções. Então, quando Jesus dizia assim, vocês coam o mosquito e engolem o camelo, todo mundo ria, porque quando ele dizia isso, o som ficava engraçado. E ele dava um grande ensinamento, porque o mosquito e o camelo são animais impuros, não são comestíveis, são animais impuros. Os fariseus, para não correr de engolir o mosquito, eles coavam o vinho, porque onde tem vinho tem mosquitinho. Então eles coavam o vinho para não engolir o mosquito. Mas como eram tão sem compreensão do que é fundamental, ela acabava engolindo o camelo e não sabia que tinha engolido o camelo. Olha, isso na nossa linguagem ninguém compreende. Como é alguém come o mosquito e engole o camelo? Como é que é isso? Olha, isso todo mundo ria na hora que Jesus disse e saía por aí falando, porque o negócio era engraçado. Era engraçado pelo som que fazia no ouvido, que ficava uma coisa tipo que glâmula e galma, mosquito e camelo. Como que era engraçado, porque os fariseus coavam o vinho mesmo para engolir mosquito. Mas eles prestavam atenção nos mínimos detalhes, até no detalhe do mosquito. Mas eles prestavam tanta atenção aos detalhes que esqueciam o fundamental. Acabavam engolindo um camelo que era gigantesco, maior do que eles. Tá certo? Então, uma linguagem metafórica, uma linguagem simbólica, que fazia as pessoas decorarem. E que tinha um sentido para aquela época e para aquele idioma. E a gente... Então a gente fica, mas como é isso? As pessoas me perguntam coisas assim, mas o que Jesus quis dizer com isso? Isso é tão sem sentido. Eu digo, não, sem sentido não. Dentro dos costumes da época, isso aqui é a coisa que mais tem sentido. Quantas vezes a gente vive dizendo, fulano faz uma tempestade em copo d'água? Pois é, isso não é tão engraçado quando coar o mosquito e engolir o camelo, mas dá no mesmo. Certo? E esses ditos populares é o que a gente lembra na hora certa. Tá? Então, também as situações, né? Então, qual é a postura do discípulo? A postura do discípulo diante do mestre é de escuta e assimilação. Escuta de suas palavras, que são as do Evangelho, e imitação de suas ações, que são reflexos das ações de Deus. Essa relação entre mestre e discípulo é semelhante à relação entre pai e filho, visto que ambos geram um novo ser para a vida. O principal, se você perguntar, o principal verbo usado para o discipulado, para aprender de Jesus ou de qualquer mestre, é escutar. É do verbo escutar. Nos idiomas antigos, escutar e obedecer é a mesma coisa. Só que o verbo obedecer sempre tem um prefixo que quer dizer por baixo. Então quer dizer, por baixo da escuta está a obediência. Então, quando diz assim, que Maria ficava, o Evangelho de João de novo, Maria ficava aos pés de Jesus escutando, está dizendo, ela está aprendendo dele, está sendo discípula. Então, geralmente o mestre sentava e os discípulos ficavam sentados no chão, o mestre ficava numa posição mais alta para poder olhar no olho deles e ver as reações e tal. E os discípulos ficavam aos pés, em tapetes. Várias vezes no Evangelho de Mateus tem assim, sentou-se para ensinar. Sentar-se é o verbo usado para mestre. Sentou-se é sentar-se para ensinar.
Bem ali, nós temos uma igreja chamada Catedral. Catedral é a casa da cátedra. E o que é cátedra em latim? Cadeira. Essa igreja aí, ela é importante porque ela é a igreja onde fica a cadeira. A cadeira de quem? Porque qual é a função do bispo? Ensinar. Catedral é a casa da cadeira. Ela é uma casa que foi feita para ter a cadeira, porque a cadeira é onde o mestre senta para ensinar. Quando a gente tem uma matéria na universidade, que a gente é titular da matéria, diz assim, essa cátedra é da ilha. Aí nem tem uma cadeira desse para sentar, eu digo, essa cátedra não está certa, porque cátedra é a cadeira, é para mestres, a cadeira é para os mestres e os tapetes para os discípulos. Então, quando, por exemplo, Paulo vai dizer que sentou-se aos pés de Gamaliel, sentou-se aos pés, é sentar-se no tapete, quer dizer, está aprendendo. Quando o Evangelho de João diz que Maria estava sentada aos pés de Jesus, Maria, irmã de Marta, estava aprendendo. Então, escutar e estar aos pés é a atitude do discípulo. Sentar-se e ensinar é a atitude do mestre. Certo? Então, escutar é a principal verbo usado para o discipulado. Porque escutar quer dizer dar atenção. As mães dizem, esse meu filho não me escuta. Como que não escuta? Ela fica falando no ouvido dele o dia todo. Não escuta quer dizer não leva a sério, não considera, não presta atenção ao que eu digo para ele. Então não escuta, entra no ouvido e sai para o outro ouvido. Não escutou, não retém, não assimila. Então assimilar é escutar e assimilar. Dá no mesmo nos idiomas antigos. Né? Levar a sério, levar em consideração. Então, faz-se necessário compreender que essa relação, quem verdadeiramente conduz é o próprio Deus, que o faz de forma indireta. Então, é Deus mesmo, no Evangelho de Mateus, é Deus mesmo que ensina essa lei do amor, mas ensina através de Jesus. Então, Jesus é a pessoa estabelecida por Deus nesse mundo, para nos ensinar o que Deus quer. Então, eu estava dando uma palestra lá para o pessoal do Japão, eu disse assim, o importante não é fazer as pessoas cristãs. O importante é que todo ser humano sofre. Todo ser humano necessita de amor. E a mensagem, a vida de Jesus é uma mensagem que é de amor e que dá sentido ao sofrimento humano. Todo mundo precisa do Evangelho. Se vai se tornar cristão ou não, é secundário. Mas todo mundo precisa de Jesus e do Evangelho. Então Gandhi admirava Jesus e o Evangelho, mas não gostava dos cristãos, porque os cristãos estavam oprimindo o povo dele. Agora, qual é o problema? É que Jesus ficou tão associado ao cristão, que o cristão faz a coisa e as pessoas rejeitam Jesus. Porque, então, uma pessoa me disse essa semana, olha, para o japonês, o que Jesus fez é uma vergonha, porque ele deixou se matar, e é uma desonra deixar se matar por alguém. Eu disse, é porque o cristão está passando a mensagem errada. Porque o principal da vida de Jesus não é que ele deixou se matar. Ele morreu por causa de um projeto, né? A morte dele foi um processo que levou a vida toda dele. Então, é dizer assim, não, é porque a morte chegou para ele como consequência de um ideal. Diga isso para quem coloca a honra em primeiro lugar, que você vai ver a pessoa se apaixonar por Jesus. Ele tinha um ideal e ele era capaz de qualquer coisa por um ideal. Quer coisa de mais honra do que isso? E o ideal dele era o amor. Se fosse preciso morrer pelo ideal, ele morria. E não é isso que todo mundo faz? Todo mundo morre por um ideal. E quem leva a sério a honra, leva mais sério ainda isso.
Então Jesus é chamado no Apocalipse de o Marte. O Marte fiel. Os outros são Marte secundário. Então a forma como nós passamos Jesus, a gente diz assim, olha, Jesus, como um padre italiano amigo meu disse, eu cheguei como jovem e disse, meu filho, Jesus te ama, Ele vai perdoar todos os teus pecados. O jovem olhou para mim e disse, mas eu não tenho pecado. Eu digo, pois é, você está passando errado. A mensagem de Jesus. Sabe o que você olha no olho daquele jovem e diz assim, meu filho, você tem problemas, você tem solidão, você tem sofrimento. Sabe o que é Jesus? É alguém que pode preencher tudo isso, dar sentido à tua vida. Fala isso para você ver se não vai gostar de Jesus. Ora, as pessoas querem passar a coisa igual que foi dita 100 anos atrás, tal e qual. Deixa isso para depois, gente. As pessoas não precisam de doutrina, as pessoas precisam de amor. Quando elas tiverem amor, daí dá doutrina para elas. Ninguém, a pessoa que é para divulgar doutrina, não divulgue doutrina de ninguém, nem a de Jesus. Não divulgue doutrina. Dê o ser humano concreto de Jesus para as pessoas. Que aí as pessoas se apaixonam por aquela pessoa. E aí você dá a doutrina. Não dê doutrina para ninguém, que doutrina não preenche o coração de ninguém. A melhor doutrina do mundo não preenche o coração de ninguém, gente. Uma pessoa que está na depressão, que está na solidão, doutrina vai dizer o quê? Doutrina vai consolar. Não, doutrina não consola. Jesus consola e depois você mostra a doutrina consoladora dele. Mas a pessoa Jesus consola. A pessoa. Sabe? A pessoa. Por quê? Porque quando Lázaro morreu, Marta e Maria sabiam a doutrina de Jesus, mas não se sentiram consolados. Quem consolou Marta e Maria foi a presença de Jesus lá, cara a cara com ela, chorando junto delas. Aí sim, aí consola, tá? Então doutrina é aquilo que se escreve, que se diz, que se interpreta. Jesus está por baixo de todas as doutrinas. A vida, o homem mesmo, Jesus. E é isso que Mateus quer passar. Que ele vai dizer a grande diferença entre o seguimento de Jesus e o judaísmo sem Jesus é que nós temos uma pessoa antes de termos uma doutrina. E o judeu tem primeiramente uma doutrina que foi dada por uma pessoa chamada Moisés. Mas aí o que a gente faz? Ele está caindo no oposto do que Mateus está querendo dizer. Nós temos doutrina. Um dia desse eu perguntei para uma pessoa, você fala muito em doutrina, eu queria que você falasse em Jesus. Aí ele foi e disse assim, mas ficar falando Jesus toda hora, Jesus, 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 não precisa falar de Jesus. Eu disse, não. Coisa engraçada, quando a pessoa está apaixonada por outra, ela fala o tempo todo na pessoa. Quando a pessoa admira a outra, ela fala o tempo todo naquela pessoa. É muito esquisito uma pessoa amar a outra e não falar o nome dela. Não é por respeito. Como por respeito? Pois eu perturbo Jesus 24 horas por dia. Eu falo com ele até quando eu falo sozinho. Não, Jesus, aí não tem burro, não era para fazer isso, não é? Então, é assim, aquela presença de alguém que consola, que me dá o ombro, desapareceu. Está escondido debaixo dos escombros da doutrina. Todas elas. O problema não é a doutrina, é que a doutrina sem Jesus não serve para nada. Agora, se você primeiro tem Jesus e a doutrina, nota 10 para a doutrina. Mas sem Jesus não serve para nada. A doutrina não impede alguém de cometer suicídio. A doutrina não faz alguém sair de uma depressão. A doutrina não dá ânimo a ninguém no sofrimento. A doutrina não consola alguém que perdeu um ente querido de forma trágica. Sabe toda a doutrina. Sabe que a pessoa está numa situação boa, está numa situação maravilhosa, mas não consola. Quem consola é a pessoa de Jesus. É quando Jesus preenche aquele vazio que ficou, que a pessoa reage e segue adiante. Certo? Não é não, Maria? Certo? É isso que acontece. Então as pessoas, aqui Mateus está na luta, está dizendo, olha, a grande diferença entre nossa comunidade e a dos fariseus que está ali vizinha, que lá eles têm a doutrina e eles amam demais quem deu a doutrina, que é Moisés. E nós aqui, nós temos uma pessoa
uma pessoa, alguém presente. Por isso que o Evangelho de Mateus começa e termina com Emmanuel. Qual é o título que aquele menino vai ser? Emmanuel. Deus conosco através desse menino. Quando o Evangelho termina, Jesus diz: eis que eu estarei sempre convosco. Emmanuel. Ele está aqui, presente, não mais fisicamente, mas é Ele que faz, a pessoa dele, que move todos os nossos pensamentos e as nossas ações. E Ele também deixou a doutrina. Mas a doutrina sem Ele não serve para nada. Ela é vazia. Porque não adianta dizer: meus inimigos, sem Jesus eu não consigo amar nem perdoar ninguém, a não ser que Ele mude, Ele presente, a ação dele na minha vida mude meu coração. Senão pode estar 1000 vezes eu lendo lá a passagem bíblica. Não vai funcionar. Não funciona. Certo? Então é isso. Então o Mateus está dizendo: a diferença nossa é essa. Porque é muito fácil, gente. Na hora que uma pessoa nos dá uma doutrina, a gente diz: olha, fulano, os nossos fundadores, os nossos santos, os iniciadores de religião, todos eles são amados, são admirados, são assim, exaltados por causa da grandiosidade do que fizeram na vida das pessoas, dando aquela doutrina maravilhosa. Tá aí, tá o Dalai Lama, tá todas essas pessoas grandiosas do mundo, Gandhi, Martin Luther King, todo mundo, tá legal. Mas sem uma vida, todos esses eram só um modo de Deus falar, e que Ele falou de forma definitiva, plena no Filho. Por quê? Porque nenhuma dessas pessoas que nos ensinou doutrinas maravilhosas, nenhuma delas tem a comunhão com Deus que Jesus tem. Como diria a carta aos Hebreus, são servos a serviço daqueles que vão herdar a salvação. São importantes, mas nenhuma dessas pessoas tem a comunhão com Deus que Jesus tem. É por isso que Ele é o único modelo para nós. Ele é o único guia. Não chamei ninguém de mestre. Um só é o vosso mestre. Ninguém pode estar em pé de igualdade com Jesus nesse universo. A experiência é individual e é a experiência é pessoal e transferida. Eu tenho que fazer a experiência. Então, a doutrina, não há problema nenhum com doutrina. O problema é uma doutrina sem Jesus. Sem Jesus, sem que se olhe para a vida de Jesus. Porque é Ele que move o coração. Sem uma experiência profunda e íntima com Jesus. Sem fazer a experiência de Damasco, como Paulo fez. Sem fazer a experiência de Levi, que largou seu banco de dinheiro lá, e foi atrás daquele homem. Porque isso, quer dizer, a pessoa arrisca tudo. Sem a parábola que Mateus conta, da pérola, que a pessoa, Mateus é quem melhor pode contar essa parábola de Jesus, que abandona tudo por causa daquela pérola. Estava na liturgia dessa semana, não é? Que abandona tudo por causa daquele tesouro que está lá escondido no campo. Que ele vale a pena a pessoa passar por apertos, correr risco, se tornar uma situação difícil por causa daquele ali. Então, isso aí não é uma doutrina que faz a pessoa fazer essas loucuras, não. A doutrina explica a loucura que a gente fez. Ela vem como uma explicação do que a gente fez. Mas quem move a gente a fazer essas coisas é Jesus. É uma experiência com Ele, íntima, profunda, de amor, de paixão, de querer fazer o que Ele quer, porque a gente ama demais. Não pode viver sem fazer o que Ele quer. Ele bota a gente em frente, em aperto, e a gente ainda fica feliz. E dá graças a Deus, né? Das encrencas que a gente passa por causa dele. E se a gente passa aperto, a gente passa aperto de todo jeito. É melhor passar aperto por causa de Jesus do que passar aperto por causa do nosso pecado. E é muito interessante que essa experiência
de nada. Precisa a pessoa só colocar o coração à disposição. Não existe condições adequadas para se amar. A gente ama do jeito que a gente é, do lugar que a gente está, do jeito que a gente faz, do jeito que a gente pensa. Você tem que estar com as condições adequadas para se apaixonar. Não existe. É uma coisa que invade o coração. E a pessoa se deixa mover o coração. Então essa é a grande diferença que Mateus faz, né? Ele reconhece o valor da tradição, mas a tradição, sem a pessoa de Jesus, sem essa ação de Jesus, que é permanente, eu estarei sempre convosco. Estar com a pessoa. E isso é uma experiência que a pessoa tem que fazer. Se apaixonar mesmo por Jesus, deixar Jesus conduzir. Porque senão eu tenho a doutrina e tenho o mestre. Aí eu tenho Moisés e eu tenho o que Moisés me ensinou. Aí eu tenho Gandhi e o que Gandhi me ensinou. Eu tenho o Dalai Lama e o que o Dalai Lama me ensinou. Tá? Eu tenho o Papa e o que o Papa me ensinou. Eu tenho o Lutero e o que o Lutero me ensinou. Então aí tem as diversas doutrinas. As pessoas que nos explicam as coisas do alto merecem o nosso respeito, o nosso amor e a nossa gratidão. Mas o objetivo dessas pessoas não é outro. Se a doutrina é boa, o objetivo dessas pessoas que trouxeram a doutrina era nos aproximar de Jesus. Era nos fazer apaixonar por Jesus. Não era ter coisas, o modo correto de se comportar. Era nos colocar diante de Jesus para que a gente se apaixonasse por Ele. Ok? Então é mais ou menos isso. Então, na página 15, lá embaixo tem assim: como Jesus define o discípulo? No relato do Evangelho de Mateus, lemos as palavras desafiadoras do Mestre Jesus. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí teve gente que disse assim: mas como assim tomar a cruz? Que cruz? Como cruz? Né? O que era cruz? Será que era cruz mesmo? Veja, tudo que Jesus viveu nos ensina. Então ele nos ensina por palavras, pelo modo de viver e pelas exortações. Tudo que Jesus viveu nos ensina. O último acontecimento da vida material de Jesus foi a morte na cruz. O que era a cruz? Era um instrumento de tortura, um instrumento do terror. Não foi inventado pelo Império Romano, mas o Império Romano achou isso a coisa mais adequada para ele torturar as pessoas, que era uma tortura completa. Era uma coisa que a desonra, o efeito psicológico, a vergonha nacional, a vergonha da família. E para o judaísmo tinha mais um agravante, que além de tudo isso, era uma maldição. Então o Império Romano fazia da cruz um instrumento de tortura e um espetáculo para provocar o terror. O terrorismo da época do Império Romano era feito com a cruz. Os crucificados eram uma multidão crucificada, fora da cidade, na porta da cidade, para que todo mundo soubesse, visse o espetáculo. Ficavam totalmente nus, pendurados lá, durante dias, até que a morte chegasse, porque o corpo falhava e acabavam morrendo. Por que Jesus não ficou dias? Porque na Páscoa faziam revolução. Era Páscoa e os romanos ficaram com medo que alguém fizesse uma revolução ali rápido e o tirasse de lá. Por causa das multidões que seguiam Jesus. Porque ele sabia que aquele contingente militar dava para controlar algumas pessoas, mas não dava para controlar uma multidão. Então, retiraram de lá, quebrando-lhe as pernas, porque para não morrer asfixiado, os crucificados faziam força sobre os pés para poder subir um pouco e liberar o pulmão. Já que eles ficavam pendurados pelos braços, eles comprimiam o pulmão, não respiravam, então faziam força nos pés. Se quebra as pernas, aí
O corpo desce e a pessoa morre sufocada. Então, a cruz servia ao Império Romano para provocar terror. As pessoas estavam dispostas a morrer combatendo o Império Romano, mas não estavam dispostas a morrer na cruz. A cruz era uma coisa tão difícil de se falar nela, que passaram a chamá-la de batismo. Batismo. Jesus disse assim, ou então cálice. Então Jesus disse assim, vocês estão dispostos a receber o batismo que eu vou receber? Pergunto por dois irmãos que estão querendo esse primeiro ministério, né? Tiago e João. Vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Eles estamos. Por quê? Eles disseram, ele está falando de morrer lutando no exército. Então, pode dar o carro para a gente que ele está disposto a morrer por você. Não, né? Ele disse, de fato, vocês vão. Tem noção do que eu vou pedir para vocês depois, porque graças a Deus, Jesus só pede a coisa assim, de supetão. Porque se ele dissesse, a gente compreendesse antes, a gente desanimava. Mas aí, veja só, a cruz servia ao Império Romano, principalmente porque no judaísmo, além de tudo que ela era também maldita. Quer dizer que Jesus está dizendo assim, eu não parei de amar jamais, nem sequer quando a cruz se apresentou no meu caminho, eu não parei. Eu não voltei atrás. E a cruz foi uma coisa que eu caminhei para ela ao longo da minha vida, todo dia. Por causa da vida que ele levou. Então a cruz não é um momento na vida de Jesus. A cruz é a vida de Jesus toda. Ele sabia que vivendo do jeito que vivia, falando aquilo que ele falava, ele ia terminar na cruz. Então a cruz não é uma coisa pontual. A cruz de Jesus tem poder. Sim, a vida toda de Jesus tem poder. Não é aquele momento ali de poucas horas pendurado naquele madeiro que salva a gente dos pecados, não. Ali não é uma mágica. É a vida toda de Jesus que culminou ali, que salva a gente do egoísmo. Por isso que a gente não pode se envergonhar da cruz. E ele diz, assim como você quer ser meu discípulo, faça o que eu fiz. O que eu fiz? Todo dia da minha vida, eu carreguei a minha cruz. Eu levei sobre mim aquilo que um dia iria me matar. Eu carreguei comigo aquilo que um dia iria me matar. Porque para humilhar mais ainda o Império Romano fazia com que o condenado atravessasse a cidade toda para ser visto debaixo de várias humilhações, inclusive carregando aquela parte horizontal da cruz, a parte da cruz. Então ele está dizendo assim, eu carreguei comigo aquilo que um dia me colocaria lá. Então, a cruz, que era o terror, por causa do que aconteceu com Jesus, ela se tornou o símbolo da vida. Foi Jesus que mudou o significado da cruz. Que a cruz era o terror, era a morte, era a vergonha, a tortura. Mas como Jesus, em Jesus, a cruz só aconteceu por causa do amor dele para com Deus e para com a humanidade, a cruz passou a ser símbolo do amor. Porque Jesus não desistiu de amar nem a Deus e nem ao ser humano, ao próximo, nem na estrutura da cruz. Ele está morrendo lá, Pai, perdoa, ele não sabe o que ele está fazendo. Pai, não leve isso em consideração. Ele está morrendo e está amando. Certo? Então, a cruz é isso. A cruz passou com Jesus, por causa do que aconteceu com Jesus, foi